Oi, eu sou Isabel Câmara, esposa, mãe, empresária, uma mulher que desbrava, serva e filha de Deus. Um Deus vivo, um Deus que me escolheu assim como te escolheu. Um Deus que me tornou uma mulher cheia de sonho, força, garra, determinação, assim como você. Mas também uma mulher que carrega algumas cicatrizes da caminhada. Mesmo quando eu ainda não tinha muita noção do que acontecia aqui nesse mundo, essas cicatrizes, elas já eram formadas ali. E foi exatamente por isso que eu decidi fundar o Instituto Mulheres que Desbravam. Porque uma das minhas maiores dores era entender porque eu tinha sofrido tantas coisas, quando na verdade eu nunca busquei essas coisas. Por que as cicatrizes da infância, ela me impedia de caminhar e não me deixava sentar no lugar de filha que já estava preparado para mim. Eu perdi muitos anos querendo entender o porquê, mas por quê e por que eu. Eu lembro que a raiz da rejeição, ela brotou na minha vida em um momento que eu não entendia nada sobre identidade. E era um momento que eu estava exatamente reconhecendo o papel do meu pai e da minha mãe. A minha história, ela começa ali com 4 anos de idade e ela é tão viva na minha memória quanto o ontem. Só que eu entendi que eu não sou mãe provável. Eu fui mãe provável. Mas a minha decisão me habilitou a ser alguém que o Senhor escolheu para trazer transformação na terra, em mim e através de mim, exatamente por essas experiências. Eu comecei a entender que foram essas experiências que me deram credibilidade e me trazem uma credencial para que hoje eu esteja aqui, dizendo para você: é hora de se levantar, é hora de desbravar, é hora de ter orgulho das histórias tristes que muitas vezes você não tem coragem de contar para alguém, mas conta para o seu interior. Na separação de meus pais, por volta de 4 anos e meio e 5 anos, eu comecei a sentir na minha carne, na minha alma e no meu espírito a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor do esquecimento. Só que eu não imaginava que toda essa dor que durou 4, 5, 6, 7 até 21 anos de idade iria, ou melhor, iriam me habilitar para ser a mulher que eu sou, uma mulher que desbrava, uma mulher que avança, uma mulher que acredita, uma mulher que foi chamada para caminhar não por vista, mas por fé. E é exatamente por isso que eu quero que você, mulher que desbrava, continue aqui comigo, desfrute de cada conteúdo. Entenda que o ponto final da Terra, ele é apenas o início de uma grande história já contada no céu. E que a rejeição, a margem da sociedade e a invalidação do homem sobre você, ela não garante o seu resultado de conquista, vitória e honra aqui na Terra. Uma das coisas que mais me impulsiona é fazer essa junção entre o autoconhecimento e a escolha divina. Eu acredito que o pilar de uma vida de sucesso é entender o que Deus fala ao meu respeito, mas também o que eu decido na terra alinhar a essa palavra divina. Quando eu olho para a minha caminhada de descobertas e de processo, o mais desafiador é manter o alinhamento entre o que Deus falou e as minhas decisões. No início da minha caminhada, aos 21 anos, na minha caminhada com Deus, Ele sempre deixou muito claro que iria me honrar na terra. E eu entendi que essa honra só Ele estava vendo, porque quando eu olhava ao meu redor, era impossível, morando onde eu morava,
sem nenhum tipo de direcionamento específico e sem recursos financeiros de isso se concretizar. Mas quando me perguntam qual foi a chave do sucesso, eu digo, a chave do meu sucesso foi amar o meu processo, entender sobre ele e decidir. Decidir bem. Decidir aumentando o volume do céu e abaixando o volume da terra. Porque em mim, o que eu conseguia reverberar, o que eu conseguia falar, me posicionar e mostrar, era complexo de inferioridade. Era a sensação de rejeição e vivia ela na íntegra. Era sempre me rebaixar para caber no mundo de alguém. Era sempre rejeitar as oportunidades por não me sentir digna, merecedora e ser abraçada por uma incapacidade que de fato eu não era. Porque a minha movimentação na terra, ela era diferente. Eu sempre fui esforçada. Eu sempre fui uma pessoa que podemos dizer assim, batalhadora. É esse termo que usa. Eu sempre fui uma pessoa resiliente. Mas quando eu estava nas portas para colher o resultado desse trabalho, eu não conseguia. Eu mesma fazia questão de empurrar o banquete que o rei preparou para mim. E por quê? Porque eu tive uma vida marcada por palavras que se tornaram cicatrizes. Palavras de você não vai dar para nada, você não é ninguém, você é um rato de esgoto, você nasceu para ser mais uma. Quem vai te querer? O que é que você quer aqui? Não, aqui não cabe você, aqui não dá para você. O abuso, ainda na infância sexual, tomou conta de mim de uma forma tão forte que nem como esposa eu consegui me reconhecer, mesmo entendendo que o meu casamento havia sido selado por Deus. Como mãe, eu só conseguia me reconhecer no lugar de dar aos meus filhos aquilo que eu nunca tive, porque tudo que eu queria era que eles não tivessem a experiência que eu tive. Como empresária, eu tive inúmeros problemas, desde me colocar no lugar de um colaborador e fazer aquilo que ele não estava fazendo, mesmo ele recebendo para fazer. Eu não conseguia ensinar o que eu já sabia e observar qual era o comportamento dele mediante aquele ensinamento. Mas eu só me via concentrada em uma raiz, a raiz da escravidão, que nunca sobe de nível, que nunca consegue desfrutar do seu resultado, que a tarefa nunca se finda, mas só trabalha, trabalha, trabalha. Como filha de Deus, mesmo vivendo a libertação e sentindo esse fluir, mesmo ele tendo me libertado de poços tão profundos, eu vivia o milagre, eu sou grata ao milagre, mas eu não conseguia caminhar nesse nível de proteção. E por quê? Porque mesmo Deus sendo tão presente, eu só conseguia estar com o farol no Pai da terra que me abandonou. E esse farol me impediu de caminhar. Foi quando eu descobri o que é ser uma mulher que desbrava. Ser uma mulher que desbrava é muito mais que um título, mas é você caminhar numa vertente desconhecida por você, mas já conhecida por aquele que te espera no futuro. Eu comecei a entender que o processo, ele na verdade era um aperfeiçoamento para o meu chamado. E que o que eu estava chamando de problema e insistindo em entender que eu não tinha condição de continuar, Deus estava chamando de treinamento. E treinamento para quê? Treinamento para levantar mulheres. Treinamento para levantar mulheres para uma geração de mulheres que vivem de verdade, que vivem uma prosperidade de verdade, que vivem uma intimidade de verdade e crescente. Porque em muitos momentos eu levantei grandes altares e eu mesma destruí. Altares que custou lágrimas, mas eles eram destruídos porque o meu emocional não conseguia acompanhar. A estrutura emocional de uma mulher machucada, ela precisa ser submetida a um processo de cura, sim.
mas também é um processo de decisão. Porque como eu estou caminhando para um lugar que eu não conheço, mas o meu pai já conhece, gatilhos são acionados. Quais são esses gatilhos? Gatilho do medo, gatilho da falta de pertencimento, gatilho da rejeição. E isso tende a me paralisar. Mas quando eu entendo qual é a minha visão, qual é a minha missão e qual é o meu propósito, eu caminho. Eu caminho debaixo de um comando divino, alinhando as minhas decisões na terra.